Salve galera, João Augusto Cor na área para vocês com mais um vídeo do canal. Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todo mundo bem. Se eu perguntar para vocês quem é Ultra-Humanoide, você conhece esse nome? Você sabe quem é? Você já ouviu falar? Bem, a maioria aqui deve conhecer o Ultra-Humanoide do desenho Liga da Justiça Sem Limites, porque foi lá que ele deu aquele boom para geral. Mas ele existe muito antes disso. Na verdade, o Ultra-Humanoide foi o primeiro super vilão do Superman. Isso mesmo. Ele foi o primeiro super vilão do Superman, criado antes mesmo do Lex Luthor. Ele foi originalmente um cientista muito brilhante, mas ele era fisicamente incapacitado. Ele também nunca teve seu nome revelado. Só é dito que ele é um cientista brilhante, que era fisicamente incapacitado com alguma deficiência, também não é mencionada, e por isso ele desenvolveu um soro, um experimento, para dar a ele meios de ter um corpo, digamos assim, mais saudável, né? Com menos incapacidades. Esse soro, de certa forma, funcionou. Ele deu ao cientista poderes. Ele deu que poderes, João? Ele deu inteligência e intelecto super avançado e a capacidade de transferir a consciência dele para outro corpo, de qualquer ser vivo. Guarde essa informação. De qualquer ser vivo. Ele é aquele clássico cientista louco, e seu intelecto pode rivalizar com o de Alexander F. Joseph Luthor. Essa imagem é meramente ilustrativa, tá? E como eu disse, ele pode transferir o corpo dele para qualquer ser vivo. ênfase em ser vivo. Ele transferiu ao longo dos anos o corpo dele para várias outras pessoas, né? A mente dele para várias outras pessoas, para ele ter um corpo mais funcional, já que o corpo dele é dito como tendo alguma deficiência física, alguma incapacidade física, só que nunca revelada. Só que o corpo que ele mais usou e o que ficou mais conhecido foi de um gorila branco, um gorila albino. Isso mesmo, não foi de um humano. Esse cientista possuiu, né, transferiu a sua mente para o corpo de um gorila albino em um zoológico, escapou do zoológico e passou a usar esse corpo como seu corpo principal. Com o corpo de um gorila albino, com o qual ele ficou mais famoso, ele passou a atuar como aquilo que ficaria conhecido como ultra-humanoide. O ultra-humanoide atua como um super vilão, hiper inteligente, porque é um dos superpoderes dele, né? A hiperinteligência, a um ponto de que ele ajudou o X a fazer aquela armadura que eu falei para vocês, movida a Kryptonita que ele criou para rivalizar com o Superman. Pois é, foi o Ultramanoide quem deu uma mãozinha para ele, pelo menos no universo do DCU, né, o universo animado ali. E ele é um cientista, né, obviamente, mas ele tem algumas especialidades. Ele tem especialidade em tecnologia, né, especialidade em criar armas, esse tipo de coisa. Ele tem especialidade em engenharia estrutural e tem especialidade em dispositivos de controle mental. Ele consegue criar isso aí. Após ele se transferir para um gorila albino, ele não só ganhou o intelecto avançado que ele tinha, mas também toda a capacidade de um gorila, né? A força de um gorila, a durabilidade de um gorila e a agilidade de um primata. Isso tudo somado a um intelecto hiper avançado. Mas, como eu disse, ele não é um super vilão que ficou conhecido pelas HQs. Ele ficou conhecido por Liga da Justiça, né? A série animada, Liga da Justiça Sem Limites, lá da USBT, né? Mas aí eu pergunto para vocês, vocês lembram dele? Se não lembram, eu vou mostrar aqui uma imagem dele, né? Várias, na verdade, dele na animação, aí vocês vão lembrar. Mas eu quero abrir um parênteses aqui de novo. Esse corpo de um gorila é de um gorila albino do zoológico que ele transferiu a consciência dele. Ele não é um gorila de Gorilla City. Apesar de ele ter um relacionamento com o Grodd mais para frente em outras histórias, ele não é um gorila de Gorilla City. Ele é um humano que transferiu a consciência dele para um corpo de um gorila albino de um zoológico. O ultra-humanoide aparece em Liga da Justiça com esse aspecto aí, de um gorila branco, né, de um gorila albino. Mas, se você percebeu, ele tem uma protuberância na cabeça. Né? Você viu que a área do crânio foi expandida. Isso foi em decorrência da mutação dele, tá? Ao transferir o seu cérebro, a sua consciência, para o corpo de um gorila, e tendo um gorila as capacidades de um primata, as capacidades cognitivas de um gorila são muito inferiores à de um ser humano, né?
Então, quando ele transferiu o seu super intelecto para um corpo de um primata, para conseguir mais força, mais agilidade, mais resistência, enfim, isso criou, né, havia uma protuberância na área do crânio, né, porque o cérebro dele é muito grande, então expandiu a área craniana do gorila. Então isso é em decorrência da mutação do próprio ultra-humanoide. Então ao longo da série e ao longo de várias HQs, você vai ver ele com essa protuberância na cabeça. Mas isso é em decorrência da transferência corporal que ele fez, porque um símio, né, um gorila, pode ter um nível de inteligência aí razoável, segundo a ciência, mas não chega a um nível humano. E ele ainda não é um nível humano, ele é um nível superior ao humano, ele é ultra-humanoide. Ao contrário do que eu pensava, as motivações do ultra-humanoide são muito vazias. Ao fazer uma pesquisa para esse vídeo, eu descobri que sim, quando ele criou o soro lá, que deu a ele os poderes, ele tinha uma motivação muito clara, que era sair daquele corpo incapacitado que ele tinha, né? Que ele tinha um corpo incapacitado por uma doença física, que não é revelada. Inclusive, não é revelado quase nada sobre esse cara, não é revelada a doença que ele tinha, não é revelado o nome verdadeiro que ele tinha enquanto humano, mas enfim, vamos esquecer isso. No início que ele criou o soro, ele tinha uma motivação, ele queria sair do corpo debilitado. Conseguiu, mas depois que ele se tornou esse gorila albino que a gente conhece, ele passou a ter motivações um tanto quanto humanas, digamos assim. Rouba para ter dinheiro, e acaba criando grandes armas ou grandes esquemas para pessoas que paguem mais, como o Ultor, que pagou ele para ser associado dele, e outras pessoas, né? Ali ele não tem grandes causas, digamos assim. Ele é só um cara muito inteligente, a fim de conseguir dinheiro. Apesar do Ultra-Humanoide não ser um vilão complexo, não ter uma motivação muito clara, ser só um cara, um corpo de gorila que tem uma inteligência muito alta e que quer lucrar o mais rápido possível, né, como um bom criminoso, ele ainda é perigoso o suficiente para rivalizar com a Liga da Justiça. Rivalizar mesmo, com personagens como Flash, Batman e até Superman. Isso porque ele tem, agora, à disposição dele, uma inteligência superior à maioria dos humanos, rivalizando ali com o Lex Luthor, com o Grodd e outros grandes nomes em nível de inteligência. E também tem o corpo de um gorila albino, ou seja, a agilidade de um primata, a força de um primata. Eu já citei isso aqui. Então, se você juntar essas qualificações, a inteligência avançada, o conhecimento em tecnologia, o conhecimento em tecnologia de controle da mente, o que é bem complicado, o conhecimento que ele tem ao longo do tempo como cientista e o corpo de um primata, ele é sim um vilão complicado de lidar, embora tenha motivações um tanto quanto pífias, né? Ele trabalha para quem pagar mais. Em todas as mídias que ele aparece, ele é um estereótipo de cientista louco, porque se você parar e pensar, para e pensa comigo. Tá, você tem uma deficiência qualquer, seja ela qual for. O que você vai tentar fazer? Vou tentar procurar um médico, vou tentar procurar uma melhora, vou tentar procurar uma fisioterapia, uma condição qualquer. Na cabeça desse inteligente, ele criou um soro que deu a ele capacidade de trocar de corpo. Tipo, a mente dele deslocar de corpo. E ele escolheu de livre e espontânea vontade se abrigar no corpo de um gorila. O cara é o estereótipo de cientista louco criado para ser o primeiro vilão do Superman, como de fato foi por muito tempo. Até a chegada do Lex Luthor, que tomou os holofotes dele e é o principal antagonista do Superman hoje. Mas quando as histórias do Superman começaram lá na Era de Ouro, esse cara, ultra-humanoide, era o principal vilão das histórias do Superman. Ele decaiu, mas não caiu no esquecimento, né? Ele foi reaparecer lá em Liga da Justiça Sem Limites, lá depois, e ganhar notoriedade de novo, tanto que nós estamos falando dele aqui nesse vídeo. Bom, galera, esse é o vídeo do Ultra Humanoide. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Eu sei, ficou curtinho, mas é porque não tem mesmo muita informação desse cara. Ele é extremamente uma incógnita e também bem raso, ao meu ponto de vista. Eu estou acostumado a trabalhar os vilões do Batman, então me pareceu muito raso esse cara aqui. Bom, galera, é isso. Fiquem com Deus. Amanhã a gente volta nesse mesmo canal e nesse mesmo horário.